Bom, uma outra coisa interessante e importante de eu falar com vocês é sobre razão. A gente trabalhou bastante isso ano passado e não foi à toa. Então, primeiro a gente tem que lembrar que na filosofia a razão é o princípio de tudo. A filosofia busca pelo conhecimento, busca pela verdade, pela sabedoria, mas isso só vai acontecer através do processo racional. Agora, o que é esse processo racional que se torna um pouquinho mais complicado? Primeiro, eu queria lembrar que a palavra razão pode ter vários significados. Pode significar certeza, lucidez, o motivo, a causa, né? A razão pela qual eu fiz tal coisa, você perdeu a razão e assim por diante. E aí eu queria lembrar vocês que também tem aquela noção de razão objetiva e razão subjetiva. A razão objetiva é a razão que existem nas coisas, né? Então, quando tu pensa em montar um objeto e tu faz aquela base dentro de alguns padrões matemáticos, é um processo racional. Aquele objeto ele é racional, ele é pensado. A razão subjetiva é a razão do indivíduo. Então é o processo que o ser humano tem de chegar às suas conclusões. As nossas razões, as nossas ações vão ser baseadas nessa razão subjetiva. Repetindo, razão objetiva é aquela razão que a gente encontra na natureza, que encontra nos objetos. A razão subjetiva é o nosso processo racional. Bom, quando a gente pensa em razão, a razão sempre vai ter alguns princípios. Esses princípios racionais são 4. O primeiro é o princípio da identidade, ou seja, as coisas são como elas são. As coisas precisam ser bem definidas. Se a gente tem as coisas bem definidas, a gente sabe que está discutindo sobre a mesma coisa. Se aquela coisa não tem uma qualidade, não tem um conceito, fica muito difícil a gente partir de qualquer pressuposto. E precisa do pressuposto para a razão. Outro princípio é o da não contradição ou da contradição. Uma coisa não pode ser ela mesma e ser o oposto dela, ou ser algo que desqualifique a primeira afirmação. Então vamos pensar o seguinte: nos slides que eu estou mostrando para vocês tem a ideia de borboleta e lagarta. Não tem como a borboleta ser a lagarta ao mesmo tempo. Elas precisam ser coisas distintas. Em um determinado momento ela é lagarta, no outro momento ela é borboleta. É diferente de eu dizer a borboleta pode ser borboleta e amarela. São qualidades diferentes e aí não há contradição. Outro princípio da razão é o princípio do terceiro excluído. A ideia de que não existe uma terceira hipótese para algumas coisas. Então, ou você está feliz ou você está triste. Você não está meio feliz e meio triste. Tá? Ou você sente dor ou você não sente nenhuma dor. Não existe essa terceira possibilidade. E o quarto princípio da razão é o princípio da razão suficiente ou da causalidade. Tudo acontece por uma razão, tudo acontece por uma causa. Os elementos vão levando para consequências seguintes. E o exemplo que está ali citado no slide de vocês é a noção da chuva. Então, existe um princípio. A chuva cai, ela começa a evaporar, se condensa, forma a nuvem, chove. Ela começa a evaporar, se condensa, forma a chuva. É nesse sentido. Então as coisas vão sendo sempre levadas a uma causa, a uma consequência. E aí também é importante eu falar para vocês que apesar de tudo isso, a razão admite o acaso. A razão admite o acidente. Não é muito simples isso, mas a razão ela aceita que algumas coisas não precisam ser necessariamente explicadas pela razão. Beleza?